Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de jogo da seleção brasileira, e eu estou aqui para falar com vocês de um sentimento que surge nessa época, que leva a gente a se concentrar para assistir o jogo juntos, para comemorar ou até para chorar a derrota, que nos une no intuito de celebrarmos o nosso orgulho, a nossa alegria de sermos brasileiros, de pertencermos a um país, a uma nação, aquilo que nos irmana, que nos une. E eu queria falar para vocês de dois sentimentos que nascem primitivamente, são sentimentos primitivos que nascem também de um instinto primitivo, que é o instinto da sobrevivência. Em nome da sobrevivência, nós desde cedo fomos induzidos, impelidos a fazermos parte de algum grupo, a estarmos juntos. Porque nós percebemos muito cedo que, como nós somos mais frágeis que todos os outros animais, ou que a maioria dos outros animais, nós teríamos que nos unirmos para que fôssemos mais fortes e tivéssemos condições de enfrentar os desafios, as intempéries que já enfrentamos por aí ao longo da nossa história, principalmente naquele período primitivo, onde ainda estávamos muito vulneráveis. Nós percebemos então que estar junto nos torna mais fortes, nos torna mais aptos a sobrevivermos. E daí surge um sentimento, que é o desejo do pertencimento. A partir dessa necessidade de pertencermos a um grupo, surge então aquele desejo de sermos reconhecidos por esse grupo, de fazermos parte e de sermos aceitos por aquele grupo. O outro sentimento é o sentimento de territorialismo. Nós, desde também da nossa época primitiva, fomos também impelidos a sermos territorialistas, a defendermos o nosso território e, se possível, ampliar este território a partir da necessidade que nós temos e tínhamos de sobreviver. Então, todos esses dois sentimentos que são primitivos também estão ancorados e enraizados no instinto primitivo, que é o da sobrevivência. Dito isso, eu quero lembrar para vocês de duas coisas. Vou usar aqui o Império Romano como um modelo para a gente entender um pouquinho disso. O Império Romano tinha como estratégia para ampliar os seus territórios o seguinte slogan: dividir para conquistar. É tão antigo esse pensamento, essa estratégia tão antiga. Eu estou falando de Império Romano, mas antes deles, outras civilizações, principalmente daquelas populações mais aguerridas, mais guerreiras, também se utilizaram dessa mesma estratégia. Dividir para conquistar. O que significa isso? Um pequeno exemplo. Os romanos, quando iam invadir um território novo para eles, desconhecido para eles, eles iam fazer pequenas expedições de reconhecimento de como era a cultura daquele local, de como eram os costumes daquele local. E logo eles faziam alguns vínculos de amizade ali naquele local. Era muito comum também naquela época que os povos tivessem pequenas tribos que se agrupavam em determinadas regiões e que conviviam harmonicamente, ou dentro do possível harmonicamente naquela época, e que uma protegia a outra. Então, suponhamos, eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver porque os romanos não estiveram aqui no Brasil, mas suponhamos que eles viessem aqui no Brasil para fazer um reconhecimento e percebessem então que aqui tinha várias tribos que eram um pouco assim próximas e que se protegiam, mas que tinham entre elas algumas rivalidades.
Eles mapeavam as rivalidades que haviam, os conflitos que haviam. Eles também mapeavam os pontos fortes e fracos daquelas tribos. E eles começavam a cooptar apoio para o seu intento, apoio para o Império Romano. Eles, a partir daí, criavam uma divisão entre aquelas tribos, porque eles pegavam uma determinada tribo, uma ou duas, e faziam combinados com eles de que, se eles apoiassem o Império Romano, eles teriam certos privilégios. Eles seriam como que cidadãos romanos. E a partir daí, às vezes havia entre eles já algum desafeto. Então era fácil fazer com que uma daquelas tribos fosse para o lado dos romanos, do Império Romano, e apoiasse o Império. E antes até da invasão, essas tribos começavam a brigar entre si, começavam a guerrear entre si. Quando o Império Romano chegava lá com os seus soldados, eles já estavam divididos, já estavam com os seus soldados, a sua equipe, né, de combate já um pouco desgastada em função de uma divisão e de uma guerra que havia já iniciado entre eles mesmos, um conflito interno. E aí ficava fácil para o Império Romano terminar aquele processo de conquista. Vocês entendem, então, a estratégia que eles usavam? É muito importante a gente guardar isso, dividir para conquistar. Isto é utilizado até hoje de diversas formas, até, por exemplo, no universo da mídia. Porque hoje em dia, às vezes a gente pensa que a guerra é só aquela guerra onde se utiliza armas, onde são utilizadas armas frias, armas de fogo, mas a guerra também pode ser uma guerra para conquistar, por exemplo, mais status, mais reconhecimento. E isso pode se dar, por exemplo, no campo da mídia. No campo da mídia, as grandes empresas, os grandes grupos que controlam o capital também se utilizam dessa mesma estratégia, que é o dividir para conquistar. Quando nós estamos divididos, brigando entre nós mesmos, fica então mais fácil de se implantar o projeto que quem quiser implantar, de quem quiser implantar. Entendam isso. Às vezes, nós nos dividimos achando que somos inimigo uma parte contra a outra. E aí começamos, então, um conflito interno que nos deixa o quê? Fragilizados. E aqui eu vou falar, então, do outro sentimento, que é o sentimento do pertencimento. O que nos motiva, o que nos impulsiona a tomar partido de um determinado grupo e fazer um embate com outro grupo, de maneira como que a gente se sinta assim, cheio de razão, totalmente correto, e que a gente se sinta como o mocinho da história, e aí então a gente se sinta no direito de agredir, de maltratar, de cercear direitos do outro, de impor a nossa vontade. Isto porque nós estamos nos sentindo assim amparados no grupo a que nós pertencemos. Nós achamos que o nosso grupo é o único detentor da verdade. Isso faz com que a gente se sinta fortalecido na nossa crença de que nós estamos do lado certo e que, de uma certa maneira, somos o mocinho da história. E isso, então, ampara, isso dá sustentação, argumentação para o conflito. E nos dá uma certa razão em estar no conflito. Estou aqui vestida com essa camisa da bandeira do Brasil e faço uma reflexão com vocês. Neste momento, uma coisa que está além de partidos de esquerda e direita, que é a nossa seleção brasileira, ela como que coloca uma trégua num conflito que está ocorrendo dentro do nosso país agora. E eu já até falei aqui dentro de um outro vídeo
que essa história de direita e esquerda, para quem acha que são coisas totalmente diferentes, eu vejo como dois lados de uma única moeda. Uma única moeda que é a moeda da política. E aí eu pergunto para vocês, se você tem nas suas mãos uma moeda de R$1, de $1, sei lá, uma moeda, pode até ser uma moeda de ouro, e de um lado tem cara e de outro lado tem coroa. Qual lado que é melhor desta moeda? Qual lado que é mais valioso desta moeda? Eu duvido que alguém aqui vai me dizer que se eu pegar a moeda e parti-la ao meio, vamos supor que eu consiga dividir a cara da coroa, que a cara é melhor que a coroa ou vice-versa. Porque simplesmente a moeda vai ficar faltando. Ela vai ficar incompleta. Porque ela só é completa com os dois lados. E aí eu quero fazer com vocês uma outra reflexão. Vale a pena a gente se dividir como temos nos dividido, achando que um e outro são o vilão e o mocinho? Você parou para pensar quais são os argumentos do outro lado que podem valer a pena a gente ouvir? Você parou para pensar se os seus atos estão sendo movidos por razão ou por instinto? Instinto irracional. Você já parou para pensar que todo fanatismo faz mal? O fanatismo nos impede de fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Nos impede de enxergar os lados positivos e negativos daquilo que nós estamos defendendo. Porque tudo tem dois lados. Até o nosso lado. Tem lado positivo e negativo. Tem coisas boas e tem coisas ruins. E eu pergunto a você, você já observou se o seu lado tem lado bom e lado ruim? Você já observou as coisas que vale a pena você realmente defender e as coisas pelas quais você está lutando, mas que nem você mesmo concorda? Mas que você está aí empunhando e defendendo uma bandeira, seja ela da cor que for, por fanatismo? E aí pense nessas duas coisas que eu te falei, do instinto, da sobrevivência e dos sentimentos de pertencimento e de conquista de território. E pense se você não está sendo movido meramente por instinto. E se não vale a pena você pausar um pouco para poder refletir sobre aquilo pelo qual você está lutando e até se tornando inimigo de pessoas que até outro dia eram seus amigos, faziam parte do grupo de pessoas que você respeitava e valorizava. Vale a pena? Pense nisso. Um beijão e vamos curtir a nossa seleção.